responsabilidades que me são confiadas. Não devo querer ser injusta com o pretexto de ser bom. Estimo afetuosamente os amigos, mas sei que a verdade e os interesses do serviço do bem estão acima de nós. Necessito fugir à conversa inútil. Jamais me cabe arranjar desculpas em meu favor, conquanto precise praticar a máxima tolerância para com os outros. Hei de abolir qualquer inclinação à queixa. Este é um pequeno trecho de minha longa lista de impropriedades. Se te propões a ganhar tempo e valorizá-lo, faze também tua lista, mas recebe, antes de tudo, os nossos parabéns se nos lês semelhantes apontamentos sem precisar. 67. Mediunidade e fidelidade. Todos destacamos a excelência da mediunidade nas demonstrações da sobrevivência. Uma companheiro apresenta sinais evidentes de força psíquica em exteriorização e reconhecemos nele um instrumento potencial para as manifestações de espiritualidade. Inclinamo-lo a passivar-se, diante das inteligências desencarnadas que o cercam e, quase sempre, exortamo-lo a regimes de adestramento físico para que se lhe ajustem as possibilidades orgânicas ao comando das entidades que lhe influenciam a mente. Bastará, no entanto, apenas isso? Que dizer de alguém que viesse a fabricar valioso automóvel sem a menor preocupação de preparar um motorista adequado à máquina, com a prática do manejo de suas peças e com todos os conhecimentos da sinalização necessária do trânsito? Atendamos à mediunidade desenvolvida, mas de que vale o aparelho medianímico sem a orientação daquele que responderá por seu uso? Assim é que não basta possuir mediunidade ou exercitá-la para corresponder com ela aos desígnios edificantes da doutrina espírita. Necessário saiba o médium que aptidões estabelecem responsabilidades e que responsabilidades honorificadas pelo trabalho construtivo ou menosprezadas por atividade menos digna gera, respectivamente, o auxílio dos poderes que elevem a vida ou a companhia dos agentes que a rebaixam. O médium, quem quer que seja, é alguém observado e aproveitado pelos espíritos desencarnados com os quais se afina. Daí, não serem suficientes os valores mediúnicos que detém. Imprescindível se eduque, estudando e raciocinando, melhorando conhecimentos e apurando atitudes, principalmente aceitando em si por si a felicidade de servir na construção da felicidade dos outros. Somos defrontados no mundo de hoje por esse problema fundamental no intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Mediunidade é talento comum a todos. Desenvolver a mediunidade exige apenas decisão. Espíritos instrutores todos os médiuns os possuem. Entretanto, raros, muito raros, são os médiuns que mostram bastante fidelidade para viver com eles. 68. Mediunidade e perseverança. Mediunidade pede atenção especial num capítulo, perseverança. São muitos os candidatos ao serviço do intercâmbio espiritual que mal começam a iniciação, querem chegar ao fim. Transmitem a palavra de companheiros desencarnados num dia e admitem a possibilidade de assimilar que é ensinamento dos instrutores da vida maior em outro. Ignoram que o medianeiro terrestre está diante dos luminares do universo, a feição do aprendiz perante o professor. Certamente, o aluno interpretará o mestre, isso, porém, não se verifica sem que atenda aos preceitos da escola. Ninguém afirmará que o pupilo das letras primárias não seja estudante nem se pode sonegar o contato dele com os diretores do estabelecimento de ensino. Contudo, para que exprima o ensinamento dos mentores da instituição, há que satisfazer a vários currículos com auxílio de autoridades intermediárias e somente à custa de aplicação e tempo conseguirá a altura da nível para ombrear com eles. Porque isso aconteça não significa que o educando deva desistir do aprendizado. Toda experiência de natureza moral subordina-se a princípios de desenvolvimento qual ocorre na ordem física. O fruto não aparece no dia da flor.
A casa não se materializa simplesmente porque o projetista haja traçado um esboço perfeito. Entusiasmo aquece o trabalho, mas não substitui o serviço. Ideal define a obra, sem ser a construção. Tudo que alguma coisa exigir o começo. Faculdades mediúnicas não escapariam leis de nascimento e maturação. Abandonemos o sentido de pressa nas edificações do espírito. Toda precipitação é fator predisponente do desastre e fim do acidente. É impossível prever as dificuldades do reajuste. Mantenhamos a constância no estudo e na ação. Persistência e lealdade à consciência. O médium evoluirá trabalhando e se elevará servindo. Nada de reclamações nem bravatas. Tomemos cada qual de nós, os tarefeiros desencarnados e os ceareiros do plano material, as obrigações que nos competem sem o intento de ceder a nossa capacidade, mas sem deixar de sermos úteis a pretexto de modéstia. Estimemos a preparação razoável a refletir que em matéria de ministrar revelações das esferas superiores aos caminhos humanos, Jesus despendeu 30 anos na Terra para evangelizar aproximadamente por 36 meses e Allan Kardec aprontou-se por mais de meio século para doutrinar num período de pouco mais de 2 lustros. Estudemos a lição 69, Orientação Espiritual. De certo que os espíritos simpáticos se rejubilam com o ensejo de se comunicarem com todos aqueles que lhes são afeiçoados no mundo. Alegram-se com a ternura que se lhes consagra à memória e edificam-se com a possibilidade de se fazerem compreendidos. Natural, por isso, que as criaturas em estágio no plano físico se dirijam a eles, confiantemente, na condição dos que se entendem com amigos reais. Dar-se-á, porém, que tão só por semelhante motivo tenham direito de lhes exigir opinião e orientação nos casos de consciência ou nos assuntos de natureza policial. Escolher o noivo ou a companheira, reacender afetos esquecidos, realizar determinados negócios terrestres ou influenciar a formação de documentos abusivos a interesses do mundo constituem problemas da responsabilidade expressa de cada um. Por outro lado, chamar os amigos espirituais para identificação de malfeitores, balizagem dos locais de acidentes obscuros, indicação técnica de objetos perdidos e reencontro de parentes que desertaram, voluntariamente, de casa, é o mesmo que intentar a transformação de professores abnegados e benfeitores afetuosos em adivinhos. Claro que se determinada informação surge, espontânea, do plano invisível, em torno de ideias específicas, isso é sinal de que autoridades superiores deliberam no esclarecimento visando a objetivos de benefício geral. No entanto, importa saibamos enfrentar, seja em grupo ou individualmente com raciocínio e lógica, os desafios que merecemos ou necessitamos da vida para atingir os valores a que nos propomos nas trilhas de evolução. Simplesmente porque os pais sejam carinhosos e bons não podem os filhos reclamar se convertam em ledores de sorte e porque desfrute a pessoa a complacência de um homem superior. Não é isso razão para que lhe peça serviço incompatível com a dignidade que usufrui. Coloquemos a doutrina espírita acima de nossos desejos e impulsos, por escola que nos eduque diante da espiritualidade maior e, em todas as questões do caminho, às vezes pequeninas e insignificantes no julgamento dos outros, mas grandes e importantes para nós, aprendamos a buscar na oração a luz precisa, a fim de que não venhamos a fugir indebitamente de nossos compromissos e para que as oportunidades de melhoria e aprimoramento não se afastem de nós. 70. Senhor e Mestre Jesus, ante o Espiritismo que nos confiaste por teu Evangelho redivivo, fortalece-nos o coração para que te sejamos leais à confiança. Na defesa da luz contra o assalto das trevas, não permitas que a presunção nos tome lugar à certeza nas verdades que nos legaste e nem deixes que a névoa da acomodação destrutiva nos entorpeça o ânimo no pressuposto de guardar o espírito na falsa tranquilidade das aparências. Chamados à confissão de nossa fé, livra-nos,
Senhor, dos delitos da intolerância, contudo, clareia-nos o raciocínio para que te expliquemos as boas novas sem os prejuízos da superstição e sem as teias da ignorância nas horas difíceis da verdade. Afasta-nos da violência e da paixão menos digna. No entanto, subtenda-nos a sinceridade para que o pronunciamento da palavra equilibrada e certa, sem a hipoteca do silêncio culposo. Impelidos à luta do bem que vence o mal, suprime-nos a cegueira das conveniências e interesses particulares para que o orgulho não nos tisne as decisões. Todavia, esclarece-nos a alma a fim de que preguiça e deserção não nos ocupem a existência por suposta humildade. Senhor, eis-nos à frente da doutrina espírita na condição de teus servos, responsáveis pela obra divina de nossa própria libertação espiritual. Guia-nos no trabalho, iluminando-nos o entendimento, neutraliza as imperfeições que trazemos ainda e faze-nos fiéis a ti, hoje e sempre. Assim seja. Fim.